Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta de São Tiago, nosso 8º encontro. Vamos trabalhar a carta de São Tiago, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. O ser humano é um ser em construção e deve estar sempre aberto na busca da realização. Em Deus se deve buscar essa realização. Ele é princípio e fim de toda obra de aperfeiçoamento. Não devemos buscar a Deus em estruturas sociais que servem a tantas coisas, a tantos ídolos, mas não a Deus. Na busca de riquezas e poderes, coisas efêmeras, que pode despertar o pior de um ser humano. Não se realiza como pessoa e fica preso à cobiça e inveja, que corroem o ser humano e pode levar à morte. O mundo quer ser Deus, em letras minúsculas, ser absolutizado. Cabe ao ser humano buscar consciência de que ele é criatura e saber que só Deus é absoluto, só Ele adorar e servir. A conversão é abandonar o orgulho e ambição para se tornar submisso como filho a Deus, o Pai Eterno. Só Deus realiza plenamente o ser humano, pois Ele nos dá seu Filho amado, que é sentido e meta da nossa vida. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. A busca da realização humana. 4, versículo 1. De onde surgem os conflitos e competições que existem entre vocês? Não vem exatamente dos prazeres que guerreiam nos seus membros? Vocês cobiçam e não possuem, então matam. Vocês têm inveja e não conseguem nada, então lutam e fazem guerra. Vocês não recebem porque não pedem, e vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, com a intenção de gastarem seus prazeres. Idólatras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou vocês acham que é à toa que a Escritura diz: Deus reclama com ciúme o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele dá uma graça maior. É por isso que a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos e aos humildes dá a sua graça. Portanto, seja submisso a Deus. Resistam ao diabo, e este fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, purifiquem as mãos. Indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a própria miséria, cubram-se de luto e chorem. Que o riso de vocês se transforme em luto, e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os elevará. Este é o nosso texto da carta de São Tiago, que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. De onde surgem os conflitos e competições que existem entre vocês? Não vem exatamente dos prazeres que guerreiam nos seus membros? Tiago inicia este capítulo buscando as raízes da falsa sabedoria e de seus frutos destrutivos. Ele quer limpar a ferida para poder curá-la. Existe uma guerra dentro da comunidade, contendas, conflitos, discórdias, competições, que geram divisão, fragmentação da comunidade. Existe a cobiça dentro da comunidade e o objeto mais imediato são os prazeres.
Do interior do ser humano brota efeitos destrutivos e até a morte, homicídio. O que se manifesta por fora do ser humano, conflitos e competições, tem sua origem dentro do ser humano. Prazeres que guerreiam, que fazem guerra dentro do ser humano. Versículo 2. Vocês cobiçam e não possuem, então matam. Vocês têm inveja e não conseguem nada, então lutam e fazem guerra. Vocês não recebem porque não pedem. Cabe ao ser humano ordenar seus propósitos caso queira viver na paz interior. Como nas comunidades, pois a paz se funda na paz de Deus. Só se tem paz se se liberta da escravidão de seus desejos descontrolados, desordenados, egoístas. Primeiro, vocês cobiçam e não possuem. As pessoas querem agarrar tudo, e com isto não vivem a sua vida em plenitude. Querem abraçar tudo e nada perder, descartando e anulando as outras pessoas, mas não conseguem obter aquilo que buscam. Quem tudo quer, nada tem. O ser humano não vive daquilo que cobiça, mas vive do dom divino. Segundo, então matam. Com esta conduta destroem as outras. Homicídio aqui reflete a divisão da comunidade. Devemos lembrar Jesus que diz: todo aquele que odiar o seu irmão é um homicida. Mateus capítulo 5, versículo 21 seguintes. Terceira possibilidade. Vocês têm inveja e não conseguem nada. O desejar o que é do outro deixa com que a pessoa trabalhe para o que é fruto da sua própria conquista. A inveja é uma ilusão de desejar o que não se tem, mas se deseja o que pertence a outro. E consumindo a si mesmo, deixa de trabalhar para conquistar aquilo que ele pode obter por si próprio. A inveja conduz ao nada. Quarto, lutam e fazem guerra. Aqui nos lembra Platão, no Fédon, 66, parágrafos C e D. Guerras, dissensões, batalhas, nada mais senão isso vos vale o corpo e os desejos deles. Pois é por causa da posse das riquezas que se produzem todas as guerras e que somos obrigados a possuir riquezas. É por causa do corpo escravo pronto para servir essas riquezas. Já nos dizia o Platão. As rivalidades e conflitos comunitários e sociais, eles vêm sustentados por causa dessas coisas. Da busca desenfreada da riqueza, que acarreta desordens e injustiças. Quinto, vocês não recebem porque não pedem. Os cristãos da comunidade não obtêm porque não pedem. Pedir é um termo técnico para oração de súplica. Eles pedem, mas pedem mal, pois a oração deles não é uma ocasião para discernimento, uma renovação, uma conversão em olhar sobre aquilo que cobiçam, mas se torna a oração um ato religioso para servir a cobiça e a escravidão, se submetendo aos seus prazeres destrutivos. Versículo 3. E vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal com a intenção de gastarem em seus prazeres. As orações, então, não se tornam mais um lugar de meditação real ou renovação da fé, mas a oração se torna um ato em que a pessoa quer alimentar seus desejos desordenados e encobri-los religiosamente na sua própria cobiça. Se existe a má intenção, o Senhor não escuta. Aqui não vale o pedir e recebereis, pois esse pedido faz da oração um ato profano. Com isto, Tiago desmascara uma ameaça da vida do cristão, do ser humano arquitetar, de tomar conta de Deus.
de querer controlar Deus, de colocar Deus a serviço das suas vontades humanas, pois a fé significa entregar-se sem reserva a Deus. O ser humano deve ter consciência de que tudo recebe das mãos divinas. Nós até rezamos, seja feita a tua vontade. Versículo 4. Idólatras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Também se traduz idólatras por adúlteros. No Antigo Testamento, adultério era ligado à idolatria, ao ídolo dos deuses. A gente encontra nos profetas. O mundo é rival de Deus. O amor ao mundo é uma idolatria. O cristão, ao afastar, isto é, o batizado, foi batizado, ao afastar de Deus, ele faz aliança com o inimigo de Deus e comete adultério, idolatria. Quem foi eleito no batismo e entrou em comunhão com Deus, comunhão de vida e amor, não pode servir ao mundo. O cristão deve identificar-se com Deus e não servir ao mundo, se tornando inimigo de Deus. Versículo 5. Ou vocês acham que é à toa que a Escritura diz: Deus reclama com ciúme o Espírito que Ele fez habitar em nós? Outra tradução. Ou pensais que é em vão que a Escritura diz: com inveja ambiciona o Espírito que depositou em nós? Temos várias possibilidades para ler este versículo. Não encontramos na Escritura essa citação, mas Tiago quer expressar com ciúmes de Deus que o bom Espírito de Deus no ser humano, isto é, no batizado, não poderá ser suplantado pelo mau espírito do mundo, pelos desejos mundanos. Cabe ao cristão lutar contra o mundo e seus desejos, e este combate está no coração do ser humano. Deus assim vigia sobre o seu bom espírito. Deus haverá de reclamar um dia este bom espírito. Este bom espírito exige do ser humano uma resposta de amor. Deus vigia com amor ciumento sobre a aliança de amor que celebra em cada batizado. Cada batizado é uma história de amor, porque ele foi eleito de Deus, daí não se pode trair este amor. Versículo 6. Mas ele dá uma graça maior. É por isso que a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos e aos humildes dá a sua graça. Deus ama aqueles que vivem seu amor para a salvação deles. O ciúme, bem como o juízo de Deus, está a serviço de seu amor salvífico, amor de salvação. Ele exige o ser humano totalmente para si e quer preparar o amado, isto é, o batizado, para a misericórdia e a graça sempre maior, crescente, até atingir a Deus. Assim, o batizado deve libertar seu coração de toda idolatria, ou de autolatria, amor egoísta, amor próprio, amor de si mesmo. Isso se chama autolatria, adorar a si mesmo, que o faz escravo do mundo. O espírito do mundo se fundamenta na autossuficiência. O ser humano acha que ele se basta. Quem quiser, e Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. No orgulho e soberba, querendo colocar seus planos e a si mesmo no lugar de Deus, fazendo tudo girar em torno dele. Assim, Deus resiste ao soberbo e seu mau coração, mas quer abrir seu coração humildemente. Quem abre o coração humildemente a Deus, Deus então lhe dá o seu amor. São duas atitudes diferentes, dois posicionamentos diferentes. Versículo 7. Portanto, sejam submissos a Deus, resistam ao diabo, e esse fugirá de vocês.
Tiago nos questiona: submeter-se totalmente à vontade de Deus. Ter fé significa obedecer a Deus, sujeitar a própria vontade à vontade de Deus. Reconhecer que Deus é o Senhor da vida e é Ele aquele que nos governa. Ama a Deus quem faz a vontade de Deus. Não basta afirmar que tem fé, cumprir práticas externas de fé. Deve-se dar o sim completo a Deus e dizer um não absoluto ao diabo. Não existe compromisso entre Deus e o diabo. Ao viver plenamente em Deus, o diabo fugirá de nós, não terá poder sobre nós. Versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, purifiquem as mãos. Indecisos, purifiquem o coração. Aproximem-se de Deus. Aqui se refere à oração. A conversão a Deus deve se manifestar na oração, pois é nela que temos acesso a Deus, onde possamos expressar nossa fé, nossa entrega a Deus. Deus responde a cada oração. Ele se aproximará de vocês, diz Santiago. A oração deve brotar do coração sincero, e Deus assim se aproxima daquele que crê. Deus se aproxima de quem é puro. O afastamento de Deus tem sua causa na indecisão e na falta de fé do ser humano. Por isso devemos purificar-nos. Não se pode ser indeciso entre Deus e o mundo. Não podemos colocar nossas mãos e corações no mundo. Isso só pode se tratar de ilusões, não de fé. Se nós não recorrermos a Deus. Versículo 9. Reconheçam a própria miséria, cubram-se de luto e chorem. Que o riso de vocês se transforme em luto e alegria em tristeza. A conversão sincera e real se manifesta na penitência. Reconhecer o próprio estado de miséria e fazer penitência. Uma conversão sincera, um arrependimento sincero. Se deve renunciar à máscara da alegria mundana de tanta gente fingindo ser feliz, quando não o é. Vivem o seu vazio interior. Devemos vencer a escravidão do ser humano ao diabo e nos aproximar de Deus. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os elevará. O cristão na vivência da fé recebida no batismo deve aprender a ser humilde, renunciar a si mesmo, romper com o amor próprio, que é a escravidão, e ao espírito deste mundo. Deve-se reconhecer pecador, miserável, imperfeito diante de Deus. Devemos nos ver em nossa pequenez através dos olhos de Deus. Não devemos atrasar a nossa conversão. Não podemos abusar nem trair o amor de Deus, que quer fazer com cada batizando uma história de amor. Então essa é a nossa reflexão sobre São Tiago. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.